Muito bem, então, nas aulas anteriores, a gente vinha falando sobre as características principais do direito moderno. Nós havíamos estabelecido alguns contrastes entre as características gerais do direito medieval para o direito moderno, e, ao falar sobre o direito moderno, nós também destacamos, em especial, as características do justnaturalismo. Fez, inclusive, uma aula extra para destacar as características do contratualismo moderno. E nós utilizamos a obra O Leviatã de Hobbes para exemplificar a forma de argumentar do justnaturalismo moderno, o argumento do contratualismo, o argumento do estado de natureza e a forma como aqueles autores aplicam a ideia de razão, de racionalidade, para deduzir, a partir de pressupostos identificados como autoevidentes, regras gerais sobre o direito e sobre a sociedade. O justnaturalismo moderno, ele é geralmente associado a, ao movimento de transformação do sistema religioso na Europa na modernidade. Ele está conectado com a reforma protestante, com o rompimento da unidade do cristianismo, né, e da fragmentação intelectual da doutrina da religião, mas também do direito. Então, o justnaturalismo ele vem de um momento de formação de diversas escolas de pensamento. Tanto que vocês já devem ter observado que existem diferentes autores considerados justnaturalistas, diferentes autores que falam sobre o direito natural, mas que chegam a conclusões muito diferentes sobre o que o direito natural diz para a nossa sociedade. Então vocês sabem que tem um autor como Hobbes, que é visto como um absolutista, um autor como Locke, que é visto como um liberal, autores como Rousseau, Rousseau é visto como um democrata, republicano. Tá? Então, existem diferentes variações dentro do tema do direito natural. Tá? Então, o direito natural ele estabelece uma forma de argumentar, um tipo específico de discurso jurídico. Não necessariamente ele determina as mesmas conclusões para todos os autores, para todas as formas de se utilizar o direito natural. Tá? Então, essa é uma informação que vocês sempre precisam ter em mente. Tá? O direito natural ele vai sempre dizer que ele tem a resposta única, mas existem sempre muitas variações, muitas formas de se utilizar essa ideia de direito natural. Em especial, existe também uma espécie de justnaturalismo ibérico, que tenta reconciliar algumas das mudanças intelectuais trazidas pelo justnaturalismo, tenta reconciliar essas mudanças intelectuais com a tradição católica. E a tradição católica, ela sempre não, mas assim, no início da modernidade, ela destacava bastante a influência de Tomás de Aquino, de autores que vêm a ser considerados clássicos, né, do pensamento doutrinário, e que também estabelecem uma conexão muito antiga desse pensamento dogmático com Aristóteles, Platão e as obras dos autores da Antiguidade Clássica. Então, a vertente ibérica do justnaturalismo, ela se preocupa em conectar o apreço ao uso da razão, de argumentos racionais,
conectado com o reconhecimento da importância da tradição. E o elemento que conecta esses dois pontos, de razão e tradição, é a ideia de que o mundo é constituído de maneira ordenada. Quer dizer, que existe uma ordem natural das coisas, e de que existe uma razão por detrás da forma como as coisas são ordenadas. E então um conhecimento histórico vai ser também um conhecimento racional, é um conhecimento da tradição, do passado, vai implicar também um conhecimento racional. Então, para o direito, né, isso implica uma tentativa de não, não estabelecer um discurso jurídico totalmente de costas para o passado. Tá? Essa é a grande influência dessa vertente ibérica do direito natural. Em especial, existe o destaque de que as leis naturais, elas são, sim, verdadeiras, evidentes, eternas, imutáveis, tem todas aquelas qualificantes que lhes atribuem um caráter de superioridade. As leis da natureza, elas têm uma certa superioridade. Porém, elas são muito genéricas e muito abstratas, né? E qual que é a consequência disso? A consequência disso, para o jurista, é que muitas vezes as leis civis, as leis positivas, as leis feitas pelo Estado, elas são mais específicas, elas são mais concretas, elas dão uma solução mais particular, o que isso nos leva a concluir que, apesar da superioridade do ponto de vista intelectual das leis da natureza, as leis do Estado, elas são vistas como mais aplicáveis. Faz sentido? Tá? Enquanto que é, as leis da natureza, leis extraídas especificamente a partir de um raciocínio de direito natural, elas podem ser superiores, sim, mas elas são mais genéricas. Então, elas têm que ser interpretadas como válidas universalmente. Mas como que você resolve uma disputa, um caso concreto? Né? Aí, o papel da lei positiva vai ter um lugar mais relevante. Então, a forma de se pensar do direito natural, que é recebida em Portugal e depois também no Brasil, que influencia mais diretamente a formação do direito brasileiro, traz a ideia de que existem de forma paralela as leis naturais, conhecidas pelo direito natural, e as leis civis, ou as leis positivas, conhecidas pela tradição jurídica e movidas, transformadas pelo legislador. E que essas duas áreas do direito, direito natural e o direito positivo, não devem entrar em conflito. Elas devem ser interpretadas de maneira harmônica e não de maneira antagonista. Cabe ao jurista, ao intérprete, conciliar a existência do direito natural com a existência das leis do Estado, das leis positivas, em vez dos juristas, dos juízes, dos advogados, destacarem possíveis conflitos entre o direito natural e o direito civil. Então, a ideia aqui é de que o direito natural ele serve como um elemento de integração intelectual do direito, mas ele não deve ser usado para contrariar as leis. Não deve ser usado como argumento para afastar a aplicação das leis.
Isto é estabelecido através do argumento de que todas as leis que vêm do soberano, vêm do príncipe, do legislador, devem ser presumidas como estando de acordo com o direito natural, tá? Porque o direito natural ele é acessível através da razão. E ninguém mais racional do que o príncipe, o legislador, aquele que representa o imperante, o governante, porque ele faz as leis, determina as leis a partir do conselho dos homens mais sábios do reino, né? Os ministros, os desembargadores, os doutores, os especialistas, né? Então, coloca-se a figura do legislador com a figura de um sábio, mas não só um sábio no sentido tradicional, mas a ideia de que o legislador ele representa também o ápice da racionalidade. Tá? O pressuposto do legislador racional é um dos principais elementos que vão compor a forma de se estudar o direito positivo. Isso é muito influente no nosso direito até hoje, né? A ideia de que quando vocês leem a Constituição, quando vocês leem as leis, né, vocês sempre leem os artigos, os incisos, com o pressuposto, e esse pressuposto às vezes nem é muito refletido, mas ele é importante, de que o legislador é racional, de que ele expressa suas disposições de maneira racional. Ninguém utiliza um argumento jurídico, ninguém estrutura os seus argumentos jurídicos apontando falhas no raciocínio do legislador, né? Ah, aqui o legislador diz isso, mas na verdade ele queria dizer outra coisa. Às vezes existem flagrantes contradições na forma como as leis são escritas, né? Mas ainda assim, sempre a argumentação jurídica vai partir do pressuposto do legislador como um ente racional. O direito positivo, né, ele vai conectar a ideia de razão, né, para o legislador racional, com a ideia de vontade. Tá? O direito natural, ele traz para o direito positivo a característica do voluntarismo. Vamos explicar melhor isso. O que isso quer dizer? A forma como a natureza das coisas é estabelecida, o fato da Terra girar em torno do Sol e da Lua girar em torno da Terra, e dos continentes serem colocados de tal e tal forma, dos pássaros migrarem na mudança das estações. Todas essas coisas, que são coisas da natureza, elas não são fruto da vontade humana. Elas decorrem de uma ordem natural pré-determinada, que, portanto, é indisponível. Os seres humanos eles não têm vontade relevante sobre essas coisas. De nada adianta o rei de Portugal criar uma lei proibindo as andorinhas de voar, percebe? A ordem natural das coisas não pode ser alterada por um ato de vontade humana. Então, essa é a forma de se pensar o direito diante da natureza. Não adianta fazer uma lei proibindo os pássaros de voar, de migrar ou coisa parecida. Então, a natureza ela impõe certos limites. Tá? Agora, o que cabe ao legislador o legislador ele pode expressar a sua vontade de que em Portugal, nos tribunais, as decisões devem ser feitas de tal ou tal forma, ou a punição para um crime tal é
é o degredo ou a pena de morte. Todas as disposições legais, elas refletem a vontade do legislador, enquanto que as disposições do direito natural, elas não refletem a vontade de ninguém, a não ser que você faça a interpretação de que a ordem natural das coisas é estabelecida pela vontade de Deus. Mas aí, nesse sentido, vontade de Deus é a mesma coisa que a razão, porque Deus também é um ser racional e ele estabeleceu a ordem natural das coisas de maneira racional. Então, enquanto o direito natural ele não é fruto da vontade dos homens, o direito positivo ele é fruto da vontade dos homens. E não só dos homens de maneira geral, mas do soberano. A figura do soberano agora é vista como uma figura-chave para expressar a vontade do legislador. Então, por detrás das leis existe a vontade de um ser que, quanto mais interpretado de forma abstrata, soberano enquanto Estado, também vai ser equiparado, de certa forma, a forma como é pensado Deus, né? De que a sua vontade ela deve ser uma vontade racional. Então, o legislador é visto cada vez menos como uma pessoa física, uma pessoa que acorda de manhã, toma café da manhã, almoça e é apaixonado por uma pessoa e faz atividade física, né? Então, quer dizer, uma pessoa que tem limitações e é vista, o legislador é visto como um ser racional. Então, se existe uma manifestação de vontade do soberano, essa vontade deve ser interpretada como uma vontade racional, não só uma vontade qualquer de comer pastel de Santa Clara e ter várias amantes e coisas assim, né? Aquelas coisas dos reis, né? Então, para os juristas, isso significa dizer que a forma como a interpretação vai se dar deve ser muito bem regulada. E vai ser um problema para a teoria do direito que está se formando nesse sentido. Por quê? Por um lado, os juristas eles estão desenvolvendo um método de estudo do direito natural no qual as leis da natureza elas não possuem um autor determinado, que você possa fazer perguntas e ouvir a resposta, né? A gente não pode perguntar para quem criou, né, o universo, o que deve ser feito ou não, como que a gente deve interpretar. Então, o método ele é visto como um método do uso da razão, da própria razão, né? A razão dos juristas. Então, os juristas eles têm um domínio sobre o significado das leis naturais, né? E aí a igreja tem um papel muito forte, porque, lógico, daí a igreja vai entrar nesse sentido de dizer qual que é o sentido divino das coisas. Agora, o legislador, sendo também uma pessoa física, né, um rei, ele é alguém que você pode perguntar, ele é alguém que pode dizer, não, você está interpretando errado o meu comando, né? Na verdade, você acha que eu queria dizer isso, mas eu quero dizer outra coisa. Então, o direito moderno, a partir da influência do justnaturalismo, ele se encontra numa situação particular, porque ao mesmo tempo, os mesmos lugares que adotam o justnaturalismo, eles também estão passando pelo processo do absolutismo monárquico. Então vocês veem que existe uma convergência histórica da forma de se pensar justnaturalista e do absolutismo monárquico. A situação em que os reis estão cada vez mais afirmando a sua presença dentro do sistema político. Eles estão dizendo, não,
a forma como eu quero que a lei seja interpretada é esta e não aquela. Então, o poder político do soberano, ele entra com muito peso na disputa sobre como o direito deve ser interpretado. E isto é algo bastante influente na formação do direito brasileiro. E esse é um processo que ocorre em Portugal no século XVIII, é um processo de ascensão do absolutismo monárquico. Professor? Que é o período. Sim, pode falar. Só tirando uma dúvida, assim, me parece que há um esforço enorme por parte, digamos assim, da doutrina, né, desse direito justnaturalista, de justificar a sua atuação, mais do que a gente viu nos outros direitos até agora. Um esforço enorme de relacionar, inclusive, várias camadas de justificação, né, religiosa, racional e por aí vai. Esse esforço, ele advém de uma demanda de justificação que parte justamente desses estados modernos absolutistas, de querer essa convergência, de buscar, ou é realmente uma nova corrente jurídica que vem se formando e naturalmente ela é defendida por seus pensadores? Sim, as coisas estão conectadas, né? Por um lado, existe um desenvolvimento orgânico, que é novos argumentos que são apresentados, né? A influência do justnaturalismo ela é muito grande, porque ela inova na parte argumentativa, né? Então, ela altera a forma, altera o discurso jurídico nesse sentido, aquele argumento do estado de natureza, do contrato social. Então, só isso já exige uma reformulação da doutrina, do ponto de vista intelectual. Mas não é só isso, né? De fato, esses autores e a doutrina jurídica, de maneira geral, está reagindo a todos esses novos fatores sociais, né? Que vem desde o fim da unidade do cristianismo europeu, a formação dos estados modernos, a emergência do absolutismo, a emergência do iluminismo enquanto corrente intelectual geral. O iluminismo ele serve tanto como crítica às instituições tradicionais, como às vezes, não sempre, mas às vezes um aliado do absolutismo, né? Então tem filósofos que vão defender o absolutismo como forma de transformar e de racionalizar a sociedade. A, a, um processo, uma primeira globalização também é influente, né? A conexão entre as Américas, a África, a Ásia, a Europa, todos esses polos, todas essas regiões se conectando. Então, as respostas que o direito precisa dar respostas a coisas que não eram relevantes há séculos atrás. Então, tudo isso impulsiona a transformação do discurso jurídico moderno, tá? Sobre o papel da doutrina, né? De fato, por muitos séculos, com a recepção do direito romano na Idade Média, houve uma certa estabilização e consolidação do papel da doutrina, né? A partir daquela escola dos comentadores, como a gente viu, né? O papel de Bartolo, né? Estabelecendo um papel claro de que a doutrina ela deve refletir o conhecimento do direito romano, basicamente, e atualizar as disposições do direito romano para os casos concretos, quando necessário. Agora, existem demandas muito diferentes, né? A ideia de que, o, que os comentadores, como Bartolo, não conheciam a história do passado, realmente não tinham acesso ao que se desenvolveu depois, ao que se descobriu sobre os textos antigos, não tinham conhecimento da filologia, quer dizer, cometiam erros da interpretação do direito romano, e também não conheciam essa discussão de direito natural. Então, os autores tradicionais, eles vão perdendo espaço com o surgimento do justnaturalismo. E isso vai ficar claro naquilo que eu já vou mostrar para vocês em seguida, com a lei da boa razão. A lei da boa razão
uma lei portuguesa de 1769, que reflete um período de mudanças, de transformação do direito, né, no período pombalino, né, um período de influência do Marquês de Pombal, que é visto como esse período que une absolutismo com iluminismo. Tá? A emergência de uma doutrina filosófica, científica, racionalista, que encontra como seu aliado o monarca, né, e os poderes do monarca. Então, uma tentativa de juntar uma renovação intelectual com um poder tradicional do rei. Eu coloquei o texto da Lei da Boa Razão como um PDF acessível para vocês na aba, no tópico da nossa disciplina. Deixa eu vou projetar aqui. E aqui talvez seja interessante para a gente dar uma olhada em como que era a redação de uma lei portuguesa. Vocês vão ver que a forma de escrever é bem diferente e, comparado às leis de hoje, era até de difícil compreensão do texto. A gramática do texto é algo que hoje, se vocês escrevessem as respostas de vocês assim, eu diria que tá mal escrito. Mas era o estilo da legislação portuguesa do século XVIII. Então, a Lei da Boa Razão é uma lei que reflete a tentativa por parte do governante, do príncipe, do legislador, de se colocar dentro do sistema jurídico como o principal polo de produção do direito e de interpretação do direito, afastando da tradição doutrinal o poder de interpretar as leis. Então, dando ao próprio legislador o poder de estabelecer a interpretação das leis. E aí, as leis desse período, elas não eram vistas como a base do direito. As leis eram vistas como uma adição que os legisladores tinham a contribuir para o sistema jurídico como um todo. Mas aqui vocês veem que o monarca, o rei de Portugal, ele se coloca, né, como legislador a partir de uma posição hegemônica, quer dizer, a partir de uma posição de muito poder dentro da sociedade. O rei de Portugal, com todos os seus títulos, esse é o estilo, né, da época, determinam, né, a todos, a partir da sua posição de império, de comando. Tá? Então, o cumprimento das leis não é apenas um reconhecimento do conhecimento do passado, da tradição, não é apenas uma constatação doutrinária, racional. Conhecimento das leis quer dizer, o cumprimento das leis é uma ordem do soberano. O soberano, ele manda que o direito seja cumprido. E essa lei ela é colocada como buscando resolver um problema. Qual que era o problema? O problema eram as interpretações abusivas. O fato de que os advogados, os juízes, né, os juristas, o estudo do direito, né, era muito confuso, era muito autônomo em relação à autoridade do rei. Os juristas, eles faziam o que bem entendiam, né, nos julgamentos. E isto era visto pelas partes e pelo governo como um risco para a paz social, o fato de que os advogados eles arranjavam brigas, disputas, ganhavam dinheiro em cima de conflitos,
Tá? Mas era um risco ao respeito à autoridade real, à autoridade das leis do rei. Isso nos indica um fato importante de que, quando a gente vê as leis do século XVIII, mesmo as leis do século XIX, a gente deve pressupor, em especial antes, no século XIX menos, mas no século XVIII, século XVII, XVI, tempo das ordenações, a gente deve pressupor que as leis muitas vezes não eram aplicadas, ou eram aplicadas de uma maneira cujo poder central, o rei, tinha pouco controle. Por que a gente conclui isso? Porque a gente está aqui com esse documento, que é do final do século, da segunda metade do século XVIII, em que a própria redação da lei nos dá a entender que o problema existia de forma muito grande. Quer dizer, de que as leis não eram cumpridas da maneira como o legislador queria. E a gente deve pressupor que na colônia, né, o Brasil sendo muito distante de Portugal, e que as leis eram aplicadas de forma autônoma e com pouco controle do legislador. Além disso, não só a distância, mas existe um fator central que é a doutrina jurídica, que fazia parte do ensino do direito. Ela destacava, né, para os advogados, para os juízes, né, o desenvolvimento de um conhecimento doutrinário e não da simples leitura e aplicação das leis. Então, os juízes e os advogados, eles viam seu papel não como aplicadores das leis, mas como conhecedores da justiça. Então, conhecedores da justiça não se satisfaziam simplesmente em aplicar as leis que o rei fez, mas em é, resolver os casos a partir da sua sabedoria, da sua jurisprudência, do conhecimento dos clássicos, do conhecimento da moral, e resolvendo caso a caso, baseado em todos esses conceitos, e não na lei. Ficou claro esse ponto? Professor, Sim. poderia-se falar de uma espécie de aristocracia jurídica, Hum, porque é um período marcado pelos processos de colonização. Você vê que a carta ela é aberta com regiões que Portugal tinha dominação colonial. E isso acontece também na Ásia, né? Você vê que tem Macau, na China, você tem regiões da isso. Índia que são colônias portuguesas. E, curiosamente, Portugal traz essa tradição teórica de construção de uma teoria jurídica que não se baseiam em ideias transgressoras, como foram as ideias do Hobbes ao seu tempo, do Locke, também influenciando, inclusive, em todo o processo da Inglaterra, e depois a gente tem o Rousseau na França também, e os iluministas, que vão fazer, de alguma forma, um tipo de provocação ao Estado tal qual era construído. Então, essas tendências teóricas desses filósofos caminham com a política e o direito é sempre objeto de combatividade, né? Assim, no caso, as massas e as linhas populares que se instrumentalizam da teoria vão fazer exatamente a reivindicação do seu lugar nesse espaço do Estado. Em Portugal, a gente vê exatamente o inverso, a manutenção do Estado monárquico, do centralismo imperial de Portugal, e isso é disseminado nas colônias. E tanto assim que me parece que a gente não tem um grande nome de formação teórica, não sei se você vai me responder se temos ou não, em Portugal, representando alguma linha filosófica mais transgressora e mais progressista, vamos dizer assim. Então, essa é a minha pergunta. Por causa desse cenário todo, é possível que existisse e fosse realmente repassado como um costume mesmo português, estendido às suas colônias, de uma espécie de aristocracia jurídica, porque a Revolução Francesa, o povo vai ao encontro desse posicionamento, não só na monarquia, mas também em relação ao judiciário, na época, em todos os outros movimentos. Então, eu queria saber se existia essa cultura
e talvez por isso a escrita dos textos fossem sempre consolidando um tradicionalismo? É essa a minha pergunta. Tá, legal, uma ótima pergunta. Até porque me dá a oportunidade de falar sobre algumas coisas que eu posso enfatizar mais sobre isso, tá? Primeiro, a questão da aristocracia, tá? Isso é muito importante para o Império Português. O fato de que a classe jurídica ela tem um papel fundamental no funcionamento do Império, tá? O Império Português não é um império territorial conquistador. Apesar de eles falarem conquista da África, da Ásia, as conquistas eram muito restritas. Tá? Portugal não tinha nenhum meio militar capaz de dominar realmente os reinos africanos, os reinos da Índia, da China, que eram em população muito maiores e muito bem organizados, né? Então, os portugueses colocavam feitorias, entrepostos, tinham como objetivo mais a navegação, o comércio, do que propriamente um domínio territorial estável, né? E o que consolidava o domínio sobre esses territórios era a jurisdição. Né? Os juízes, eles estavam ali em nome do rei, né? Então a classe jurídica ela tem um papel muito forte no Império Português. Tá? No Brasil, as províncias, né, o que a gente tem de documentação é sempre dizendo assim, nós queremos que seja feito um tribunal local aqui para que a gente possa resolver as nossas questões, as nossas controvérsias, porque a jurisdição estava muito conectada à ideia de governo. Só que o estabelecimento da jurisdição no local significava ao mesmo tempo que tinha um representante do rei ali, mas também o fato de que as coisas eram resolvidas no local. Então, parte do Império Português se estrutura em torno da uniformidade da jurisdição. O fato de que, tanto no Brasil, em Goa, Macau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, diversos lugares, a estrutura judicial era semelhante, a forma de governo era semelhante. Né? Então, isso é uma característica muito importante do governo. Então, isso reflete um pouco essa condição dos letrados, né, no Império Português, como uma espécie de aristocracia que não é uma aristocracia militar. Né? Não é a nobreza que é vista como superior. A nobreza de espada. Né? A nobreza dos grandes duques do reino, os grandes senhores de terras, de grandes feudos. Né? Essa é a alta nobreza, mas existe uma baixa nobreza que é associada ao serviço jurídico. Né? Por outro lado, como você bem destacou, né, o justnaturalismo ele pode adquirir um viés revolucionário. Tá? Tem um excelente livro, chama Crítica e Crise, né? Kozelek, vou colocar aqui no chat. Que fala justamente sobre. Tô vendo. O autor do livro, professor. Pode jogar no Google que você vai encontrar rapidinho, mas é Kozelek. Crítica e Crise. Que fala justamente sobre como que a construção intelectual do justnaturalismo, que vai dar base para o iluminismo, vai estabelecer um tribunal da razão, um tribunal através do qual as pessoas poderiam julgar os governantes. Quer dizer, será que os reis estão realmente cumprindo seu papel? Ou será que não cabe ao povo derrubar os reis e instaurar eles próprios um governo em que a razão vá imperar, né, e não o arbítrio e tudo mais. Então, as bases intelectuais da Revolução Francesa, elas estão muito conectadas com o justnaturalismo, como você bem destacou. Só que em Portugal é diferente. Por que que é diferente? Tá?
E aí existe toda uma vertente historiográfica para tentar explicar essas diferenças. E uma das explicações mais tradicionais hoje, né, mais consolidadas hoje, é que Portugal está numa categoria comum a alguns outros países, como a Dinamarca, Rússia, quer dizer, países que não estão no centro do desenvolvimento econômico, social, político, intelectual, que estavam prontos, digamos assim, para a revolução. Né? E nesses países, a, quem tinha, quem representava assim a fronteira do conhecimento intelectual, os iluministas, né? Eles não acreditavam que o povo, as massas, iriam aderir ao iluminismo. Eles achavam que e isso é muito comum na intelectualidade brasileira, às vezes até hoje, mas hoje menos. Mas isso foi muito marcante por muito tempo. A ideia de que o povo, na verdade, ele é meio assim bestializado pela própria força da tradição, das instituições e tudo mais. E aí, ao invés de fazer pregar uma revolução, o racional era utilizar a figura do legislador, do rei, né? Já que ele tem muito poder, então o mais fácil era, em vez de derrubar a monarquia e fazer uma revolução, o mais fácil era aconselhar os reis a agirem de forma racional. Porque se você consegue fazer com que o rei haja de forma racional, você consegue, através do poder legislativo, monárquico, reformar a sociedade racionalmente. Então existe, e essa é a definição do pombalismo, né, o período pombalino em Portugal. Você tem um ministro que é tipo um super-ministro, ele para todos os efeitos, ele é a figura que governa Portugal, na prática, né, que é o Marquês de Pombal. Ele, através de uma artimanha muito peculiar e muito sinistra, ele consegue executar uma família nobre inteira, dessa nobreza tradicional da espada, né, num, num episódio peculiar que existe um momento na história de Portugal em que existe uma situação que muitos dizem que foi um assalto mal que deu errado, uma coisa assim, mas isso é interpretado como uma tentativa de assassinato do rei Dom José. E aí são implicados nessa tentativa de assassinato uma parte de uma família da nobreza das mais poderosas em Portugal. E aí, por conta disso, esse ministro, que não era dessa nobreza super estabelecida, mas era um filósofo, digamos assim, iluminista, né? Ele dá uma espécie de contragolpe, reforçando a autoridade do monarca contra a autoridade da nobreza. E aí estabelece o absolutismo, né? A ideia de que o rei é que vai determinar as transformações da sociedade. Então, o progresso ele é visto, do ponto de vista filosófico, como associado ao absolutismo, né? Aí eu coloquei no chat aqui o filme O Amante da Rainha, que é um filme excelente sobre um desses filósofos do iluminismo que vai para Dinamarca servir como um ministro do rei, né? E acaba virando amante da rainha, né? Essa é a parte do filme. Ele é esse exemplo do filósofo que se torna o super-ministro, o rei assina embaixo tudo que o cara diz, e ele, através do absolutismo, ele vai tentar reformar o reino, né? Vai tentar transformar o reino num país moderno, num país racional. Aí vai abolir a pena de morte, tentar, né? Tentar abolir a pena de morte, abolir a tortura, estabelecer processos racionais, a transformação das leis, dos costumes, né? Na Rússia tem o mesmo processo. Então, a Catarina, né, a Grande, vai
também tentar reformar a sociedade a partir de uma corte cheia de filósofos. Na Prússia, né, Frederico o Grande, da Prússia, vai ter também os seus filósofos, todos associados à transformação das leis. Né? Então, parte do reformismo ilustrado reforça a autoridade dos reis com base no direito natural. Por quê? Porque as leis todas elas devem ser interpretadas não mais de acordo com aquela tradição dos comentadores, os juristas tradicionais, mas com vistas à boa razão. E o que que é a boa razão? É uma interpretação racional, mas que reconhece, sim, a centralidade do soberano na definição do direito. Porque o soberano ele vai ser visto como um legislador racional. Ficou clara a resposta? Então, voltando aqui. O rei de Portugal, então, fala que as suas determinações vêm de um conhecimento, né, referendado pelos ministros, pelos desembargadores, pelos doutos versados nas ciências, né, de todas as áreas do direito, conhecedores dos costumes. Então, a ideia de que o legislador ele sabe os costumes, ele sabe todas essas coisas. Então, você não pode argumentar que um costume vai prevalecer sobre o que o legislador está falando, porque era o que eles faziam na época. Tudo que eles estão tentando proibir nessa lei era o que eles faziam na época. Essa é a regra que a gente tem que interpretar. Quando a gente vê as leis portuguesas sobre o Brasil, né, dizendo assim, tem que penas terríveis, pena de morte para isso e para aquilo, tudo, proibindo que todos façam tais e tais coisas, a gente deve concluir que todo mundo fazia aquelas coisas. Né? Justamente às vezes é o contrário que a gente tem que interpretar. Então, e essa lei é típica disso. Está tentando proibir que as pessoas interpretem a partir do direito romano. Só porque interpretar a partir do direito romano era como se ensinava o direito nas universidades. Então, o iluminismo, ele também vai exigir uma reforma do ensino jurídico. Uma coisa importante dessa lei, né, traz a ideia de que a Casa da Suplicação, que é um tribunal que é visto como superior a todos os demais, ele se conecta muito fortemente com a autoridade do rei. Então, o topo da estrutura judicial no Império Português, ele está diretamente conectado com a autoridade real. O rei, ele toma muito cuidado, ele presta muita atenção com o que dizem os ministros dessa corte superior, digamos assim, suprema. E eles estão ali com muita clareza, representando a autoridade máxima. Então, existe um processo de um reforçar a autoridade do outro. Né? O rei reforça a autoridade da Casa da Suplicação e a Casa da Suplicação ganha esse status também como representando a autoridade real, o soberano. Né? Então, aí surge a ideia de que no topo do sistema judicial existe a palavra final, né? A ideia de que é ali que devem ser seguidos os precedentes. É algo que lembra bastante aquilo que a gente interpreta hoje como as súmulas, né, do Supremo Tribunal Federal. Claro, não é a mesma coisa, né, mas vem dessa ideia de que na cúpula da estrutura judicial existe uma representação política que é muito próxima da figura do soberano. E ali são estabelecidos os assentos, essas decisões definitivas de como que os juízes devem tomar as suas decisões. Devem tomar as suas decisões com base nesses assentos e eles ganham como se fosse força de lei. Né? Aquilo que os assentos da Casa da Suplicação determinam
é como se o soberano estivesse determinando. Através dali se estabelecem interpretações oficiais, né, que são diferentes de interpretações doutrinárias, veja. Não é a doutrina que está dizendo, é o soberano que está dizendo. E a Casa da Suplicação, que é a cúpula do poder judiciário, digamos assim, né? Não existia essa expressão poder judiciário como uma parte do Estado, tá? Mas, mas ali nós temos um polo, né, do sistema. E, em especial, essa Casa da Suplicação ela se coloca numa posição superior aos tribunais da relação. E aí existia o Tribunal da Relação em Porto, na Bahia, né, em Salvador, no Rio de Janeiro, na Índia e assim por diante. Mas todos estes, eles estavam abaixo, né, do Supremo Senado da Casa de Suplicação, né, que determinava essa conexão mais próxima com o soberano. Além disso, vocês podem ver nessa lei que os advogados eram vistos como os grandes vilões, tá, do atraso jurídico do sistema português, porque era através das suas interpretações, né, que eram feitas a partir de raciocínios frívolos, né, ordenados a implicar com sofismas as leis, né, que os advogados eles causavam confusões, né, e isto é, gerava a perturbação do sossego público, a violação das leis, né, e a existência de conflitos nas colônias. Então, os advogados eles causavam perturbação. Tanto que no distrito diamantino, né, em Minas Gerais, existe um regimento que proíbe a entrada de advogados, para garantir que não houvesse confusão, porque era muito importante a extração dos diamantes para a coroa portuguesa. Então, já que aquilo ali era uma questão de segurança nacional, digamos assim, né? Era uma questão de razão de Estado, de defesa dos interesses do soberano, então ali não tinha advogado permitido. Ali só existiam os representantes do rei e eles é que resolviam as questões, né? Os lugar-tenentes, né? Os intendentes das minas, né? Então ali não tinha controvérsia jurídica, né? E aí, claro, o advogado ele podia ser punido com a pena de degredo, né? Degredo para Angola. Era vista como, na gradação das penas, né? Primeiro multa, né? Depois suspensão da sua carteirinha da ordem, digamos assim, né? Da sua habilitação como douto advogado. Eu peço para que vocês leiam essa lei, ela é bastante interessante. E aí vocês vão perceber que, apesar de ter um programa iluminista, a redação é muito diferente de Hobbes, Locke, Rousseau. Não, mesmo que alguns ideais sejam justnaturalistas, a forma de estruturar o pensamento, a argumentação, a linguagem é muito diferente. Aqui nós temos a ideia de que vinha sendo estabelecido na época, e era o tradicional, que por pretexto, né, as pessoas dissessem assim, não, as próprias ordenações falam da boa razão. Então, cabe aos advogados e aos juízes julgar as leis não a partir simplesmente das leis, mas pela razão através das leis, a razão por detrás das leis. Inclusive, esse é um argumento até hoje muito comum, e é uma válvula de abertura para a moral dentro do direito. Você diz assim, não, eu não vou aplicar a lei por ela mesma. Eu vou aplicar a lei tendo em vista as finalidades da lei, a razão por detrás da lei. E aí, quando a gente usa essa válvula argumentativa, a gente começa a colocar ali várias outras coisas. Nossas concepções de moral, valores políticos, valores mais gerais. Isso é absolutamente normal dentro do discurso jurídico, mas é visto também como uma ameaça à autoridade do legislador, porque isso abre espaço para
os juristas colocarem ali o significado das leis. Então, a lei da boa razão vai repudiar o uso dos juristas romanos como base para a interpretação das leis e do direito civil de maneira geral. Então, determina que o argumento de boa razão seja sempre subsidiário, né? Que não possa ser visto como a autoridade própria do direito, mas como um instrumento subsidiário de interpretação dos textos, né? Argumentos de ética que vinham lá dos romanos, né? Não podem ser nada mais do que princípios gerais, né? Primitivos, verdades essenciais, intrínsecas, inalteráveis. Tudo isso é visto como respeitável e verdadeiro, mas não relevante do ponto de vista da aplicação concreta das leis. E, por último, essa lei ela tenta afastar da interpretação legal a generalidade supersticiosa, né, das leis do direito romano tradicional, né, e também, vejam vocês, das glosas de Acúrcio, Bártolo, da escola dos comentadores, né, e da tradição jurídica de maneira geral, né. A ideia aqui é que o direito ele deve ser interpretado não através da sua história, não tanto da interpretação tradicional do direito, mas a partir da vontade do legislador. O costume ele é reconhecido ainda como uma fonte do direito, mas o legislador ele estabelece critérios, né? O costume ele tem que ser estabelecido há muito tempo, há mais de 100 anos, a lei coloca, para que ele seja reconhecido. Isto era para afastar a interpretação de que, quando as leis não eram aplicadas, elas não eram aplicadas por costume, porque o costume determinava de outra forma. E que os reis eles tacitamente aceitavam a não aplicação das leis. Porque se as leis não eram aplicadas e as coisas se resolviam, então é porque os costumes autorizavam que as leis não fossem aplicadas. Esse era o raciocínio jurídico. E aqui eles dizem, o rei afirma que não, pelo contrário, você nunca deve interpretar que as leis não estão sendo aplicadas porque o soberano autoriza. Pelo contrário, a presunção é de que os príncipes eles iriam castigar as transgressões das leis se eles soubessem, e que nunca existe autorização para o não cumprimento das leis. Então, aqui nós temos um panorama geral, né, de características do direito português, que vai dar base para o direito brasileiro, né, que se reflete no mundo colonial, e que aqui vocês percebem um pouco a conexão do que é o discurso jurídico justnaturalista num contexto de um império que às vezes é colocado como periférico em relação a outros reinos europeus, né? E que existe uma tentativa de mistura de absolutismo, de tradição, com justnaturalismo. Esse período de reformismo ilustrado, né, do pombalismo, né, não vai durar para sempre, né, vai ser um período em que é sucedido por uma espécie de reação anti-iluminista, né, e aí o reinado seguinte vai ser conhecido pelos filósofos como o reinado da Maria a Louca, né, justamente porque era contrária às disposições desse iluminismo em voga, né. E aí depois nós temos Dom João, nós temos a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? E é um período diferente, já não é marcado pelo iluminismo, em especial porque o iluminismo ele vai ser associado à Revolução Francesa. E a Revolução Francesa vai ser vista como um grande perigo às monarquias. Vai ser visto como aquilo que deu origem às conquistas napoleônicas, que expulsam a família real de Portugal, né?
ou que expulsam não, né? Faz com que eles fujam, né? Então, aí o direito ele não vai mais poder se moldar a partir do iluminismo. Ele vai precisar de outros elementos, né? E aí a gente vai ver a emergência de um certo liberalismo no século XIX, né, como sendo um elemento que concilia, digamos assim, avanços da Revolução Francesa, avanços de um direito baseado em igualdade, liberdade, propriedade, mas também com elementos conservadores, né, como a continuidade da escravidão, a manutenção de uma ordem social bastante hierárquica, né, que aí já é assunto da próxima aula, tá bom? Alguma dúvida, questão? Aproveitem para. Ah, não temos a nota da primeira avaliação. Eu vou juntar a correção das notas da primeira e da segunda, provavelmente antes da terceira, né? Mas não sei se eu expliquei isso para vocês, para essa turma. É que a forma de passagem das notas pelo Moodle me atrapalha mais do que ajuda. Então eu vou passar as notas numa tabela de Excel separado e vou publicar depois, tá? Mas antes do final do semestre. Mas e qualquer dúvida, vejam o vídeo que eu postei sobre as respostas do primeiro questionário, tá? Ali vocês têm um guia das respostas sobre basicamente assim quais eram os principais pontos para vocês pontuarem no questionário, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida em relação às respostas dos questionários. Pode Você falar. falou que o grande norteador, a base, eram os textos, né? Só que, assim, tem Isso, muita coisa na aula, nos podcasts e tal. Não é errado a gente trazer essas coisas também, não, né? Assim, não... exato. Por exemplo, eu posso basear minha resposta no que foi dito na aula em um podcast, mas embasando no texto. Estaria Isso, isso. ok, né? Eu destaco o texto porque, assim, primeiro por segurança, para você ter segurança de que você consegue vincular cada pergunta a uma passagem do texto, algo assim, né? Por outro lado, se você consegue ir além do texto, é melhor, né? Conseguir conectar diversas fontes é o ideal. O texto é o mínimo. Eu coloco ali como só para dar uma segurança para quem pode ficar na dúvida, assim, será que a resposta está na aula, está no podcast, está em tal coisa? Não, na dúvida está no texto, mas está em muito mais além do texto. Entendi, professor. Obrigado.